Mas o nosso objetivo aqui é conversar sobre a parte do terror psicológico e da abordagem religiosa, porque, volto a dizer, o Zeitgeist, dependendo do quanto você conhece de outras religiões, parece até que o Sr. Reed tem razão e que todas as religiões, todas as fés são manipulações e modificações de uma crença única através dos tempos. E aí fica entendido, né, nem subentendido, porque o filme, da maneira como o Sr. Reed apresenta isso, escancara que tanto a Bíblia quanto Jesus Cristo, o cristianismo e a fé, da forma como conhecemos hoje, é uma grande manipulação e um grande plágio, e ele bate muito nessa tecla do plágio com a questão da música, do Radiohead, com a questão do jogo, do monopólio, da Torá até a Bíblia cristã e o Corão. Tudo é uma grande manipulação, um grande plágio e modificações convenientes através do tempo. E a maneira como ele apresenta isso, se você não tem algum tipo de conhecimento histórico, especialmente sobre as outras religiões, isso pode te pegar. E de que vale esse filme? A nossa reflexão de que até que ponto eu conheço aquilo em que eu acredito, até que ponto eu sei qual é o fundamento da minha fé, até que ponto eu sei quais são as bases que sustentam a religião da qual eu faço parte, e a religião é muito do conceito do religare, que para nós cristãos, falo por mim, pressupondo que talvez você seja cristão, se não for não tem problema nenhum, o pressuposto do religare, da religião cristã, é porque o relacionamento Deus e o homem é desligado com o pecado do Éden em Gênesis capítulo 3. E aí nós temos alguns problemas, e aqui eu vou fazer uma apologética, né? Eu vou fazer uma defesa da fé cristã especialmente, porque o Sr. Reed e o filme como um todo, não de forma ofensiva, mas entendo que provocativa, para provocar o debate mesmo, né, e não ofender a fé de ninguém. Eu, por exemplo, não me senti ofendido, mas isso posto, o objetivo é você entender aquilo que você crê. E a pergunta do Sr. Reed é muito honesta. Por que você acredita no que você acredita? Por que você tem fé? É porque alguém te ensinou assim? É porque você nasceu num contexto assim? Você herdou? É um nepotismo? É uma herança familiar, cultural, tradição? Por que você tem a fé que você tem? Por que você acredita no que você acredita? Então tem coisas importantes, por exemplo, a maneira como ele coloca a questão da Torá, você vai ver que, por exemplo, tudo se inicia aparentemente no Egito, na crença egípcia. Então o Egito seria a primeira sistematização de fé com as primeiras divindades, e a partir de então tudo é adaptado e moldado à sua época, ao seu povo, à sua região. Mas nós temos alguns problemas, porque inclusive o Zeitgeist, esse pseudo-documentário, e o pseudo como falso, né, porque ele não é um documentário falsificado, ele é um documentário que, conforme eu vou falar para você aqui, ele apresenta informações que não procedem. Ele vai dizer que a Bíblia, ela, por exemplo, é escrita muito tempo depois da tradição egípcia, e inclusive há um entendimento de que a Bíblia teria plagiado, por exemplo, o dilúvio de Noé por causa de Atrahasis. E eu tenho, por exemplo, a epopeia de Gilgamesh. Eu não tenho aqui para mostrar agora, mas eu vou colocar na tela, mas também eu conheço a Bhagavad Gita, que ela tem a cosmogonia hindu, né, através da história, da narrativa de Krishna, de Arjuna, Enuma Elish, que é a cosmogonia babilônica, também em forma de poesia, e tem muitos relatos ali semelhantes a narrativas contidas no Gênesis. Você tem, por exemplo, figuras que parecem ser as inspirações para o Adão e Eva do Gênesis, como Adapa, que era o homem que estava no Jardim dos Deuses. Esse jardim é guardado, inclusive, por uma serpente que tem patas e asas, e aí ele transgride quando ele come, salvo engano, do pão e bebe da água da vida dos deuses, e aí eles são punidos e expulsos do jardim. Você tem vários outros relatos de cosmogonias, onde no princípio havia um casal e um jardim, um guardião, e eles comem de algo não autorizado, os deuses os punem. Você tem, por exemplo, a mitologia nórdica, que tem o seu próprio Adão e Eva, que são Ask e Embla, que são ali esculpidos por Odin, de troncos achados boiando no começo, no princípio da criação.
e ali Odin esculpe o homem e a mulher desses troncos e sopra neles o fôlego de vida, e os seus outros irmãos Aesir também sopram outras virtudes. Então, de fato, parece que a Bíblia se fez valer desses mitos e ela plagiou tudo isso. No entanto, se você se levar em consideração a datação dos escritos, nós temos que considerar que a Torá, o Pentateuco, né, de Moisés, é concluído muitos anos depois da obra vivida, porque, por exemplo, Moisés conclui os relatos, se é que dá para dizer que ele conclui, porque após a sua morte, quem termina o Deuteronômio aparentemente é Josué. Ele conclui a narrativa muito posteriormente aos acontecidos, né? Por isso que, pela Bíblia Sagrada, nós entendemos que a inspiração de Deus não é como Deus ditando tudo aquilo que o homem tinha que escrever, mas trazendo muito dos relatos à memória. Algo que é importante é que as primeiras civilizações, especialmente na Mesopotâmia, prezavam muito pela tradição oral, e no Oriente Médio é assim até hoje. Então é muito valorizado aquilo que é passado de geração para geração através de oralidade. Por isso a importância de tantas genealogias na Bíblia, porque se você se visse perdido no deserto, quando alguém te encontrasse, você tinha que recitar a sua genealogia. Para alguns deles, para essa pessoa que te encontrou, ver se tinha algum ancestral comum. Caso tivesse, ela te tratava como um da família. E isso também estimulava a oralidade pela qual a tradição era passada. Então, quando tem a necessidade de Moisés escrever o Pentateuco para registrar a narrativa do Deus de Israel e a criação, o plano da redenção, da salvação, o Pentateuco tem livros com objetivos muito bem definidos, né? O Gênesis ele tem como objetivo narrar e documentar a criação, a queda, o plano de redenção, o princípio das tribos e como Deus escolhe para si um povo em meio a outros povos. E aí você tem o Êxodo, como que é o povo sendo escravo e Deus os libertando e os conduzindo para uma terra prometida no Gênesis. E quando eles estão para entrar nessa terra e peregrinam pelo deserto, você vai ter então já o terceiro livro, que é Levítico, que é esse povo já liberto e peregrinando, tendo que passar por um contexto agora de santificação daquilo que eles tinham de outros povos, inclusive do Egito. E eles têm que passar por um processo de santificação e identidade própria no seu relacionamento com Deus. Você vai ter números, que aí já é o censo para contar o povo, e eles terem que se preparar como povo para as batalhas que eles enfrentariam para entrar nessa terra prometida, e Deuteronômio, que é a repetição da lei, para eles lembrarem das leis passadas no Êxodo, e então você ter a sucessão de liderança de Moisés para Josué, para que Josué, então, como grande general que foi, né, e como também grande profeta e líder no lugar de Moisés, conduzir o povo através do livro de Josué a entrar em Canaã, a terra prometida de fato. Então existem objetivos específicos, e quando o Pentateuco ele é concluído, já é uma data tardia em relação a quando os eventos ocorreram. Então veja, é natural que o ocorrido em Gênesis, especialmente o período pré-dilúvio, tenha sido muito, mas muito anterior a quando a escrita é concluída. Então alguns vão dizer, olha, por exemplo, quando Moisés, ele já tendo entregue as 10 leis de Deus para o povo de Israel, ele começa a passar ali os famosos 613 preceitos, o comportamento, a parte de santificação, de impureza, relações sexuais, convivência com o próximo. Quando Moisés passa, especialmente em Levítico e em Deuteronômio, algumas dessas leis a serem seguidas pelo povo de Israel, já vigorava na região da Mesopotâmia o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi tem a famosa lei de Talião, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Tem a famosa lei de repúdio, que depois Jesus vai mencionar lá na frente, que um homem poderia repudiar sua mulher se ela não lhe desse filhos, porque a mulher, no contexto mesopotâmico, especialmente no período bíblico, da época dos patriarcas do Antigo Testamento, a mulher que não dava filhos poderia ser em razão de uma maldição, seja dela, de algo que ela fez, ou algo que a sua família tenha feito, seus ancestrais, e por isso ela foi amaldiçoada e teve o ventre fechado e não dava filhos. Esse contexto ele é interessante porque, contemporâneo a Abraão, nós temos Jó, aquele mesmo da paciência, e Jó tinha essa crença, e isso fica claro
quando a esposa de Jó fala, olha, você fez alguma coisa, amaldiçoa teu Deus e morre. A resposta de Jó é emblemática, porque diz, olha mulher, aceitaste o bem de Deus com prazer, não queres o mal tu aceitar? Eles entendem que o bem e o mal vêm de Deus e é por merecimento. Isso está um pouco relacionado a Êxodo capítulo 20, quando tem ali os 10 mandamentos no Sinai, e quando Deus ele fala sobre o pecado, ele fala que ele é o Deus que visita a iniquidade na 3ª e 4ª geração. Dá a entender, então, que aquilo que uma geração faz acaba fazendo com que outras gerações futuras paguem pelo mal delas. Mas o que não é percebido é que Deus ele usa uma hipérbole, porque em seguida ele vai dizer que, no entanto, a misericórdia e a graça dele alcançam até 1000 gerações. Então o que ele está dizendo? Olha, eu sou o Deus que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, mas a misericórdia, a bondade de Deus visita até 1000 gerações. O que ele está dizendo? O mal eu visito na 3ª e 4ª, o bem eu visito até 1000. É uma hipérbole intencional de Deus para medir e comparar a misericórdia em relação à justiça pelo erro, né? E um detalhe que é interessante e passa despercebido é que, de fato, a crença egípcia influenciou o povo de Israel e todos os povos que vieram a seguir, porque o povo egípcio foi um dos primeiros, e isso vem desde pós-dilúvio, quando as gerações de Noé, especialmente através de Cã e seu filho Canaã, e o seu descendente Misraim, que Misraim é o que veio a ser o que nós conhecemos como Egito. Eles herdaram a cultura e o conhecimento, a sabedoria pré-dilúvio. O povo que faz a conexão da sabedoria pré-diluviana pós-diluviana é a família de Noé. E, conforme o Dr. Adalto Lourenço, na Memória Póstuma, ele ensina o período pré-diluviano, de onde inclusive vem o mito do povo de Atlântida, né? Que era o povo mais evoluído, e de fato os pré-diluvianos são a geração mais evoluída que houve na história. Porque se você pegar como exemplo a descendência de Caim, você tem Tubal-Caim, que era metalúrgico e conhecia usinagem. Ele era especialista e artífice em identificar minérios, identificar metais, extrair metais, fazer com que eles chegassem ao ponto de se tornarem substância líquida, né, a temperaturas altas, e forjar ali moldes de ferramentas e fabricar ferramentas de metais. Qual é o nível de conhecimento que uma pessoa só tem para identificar tudo isso? Você tem Jubal, pai dos músicos, ele cria o alaúde, que é a versão primitiva e original do violão que nós conhecemos, ele constrói as flautas. Que nível de conhecimento você precisa ter para identificar que material fazer a flauta, a que distância fazer um furo do outro, qual a espessura de cada furo para emitir cada nota específica, a que pressão e a que tensão as cordas têm que estar esticadas para tirar melodias e fazer as notas. O povo pré-diluviano é extremamente avançado. Fala-se sobre os Anunnakis, né? Segundo a crença, né, dos babilônios especificamente, dos caldeus, os Anunnakis seriam esse povo evoluído do passado, que ajudou inclusive a construir as pirâmides, que tem até documentário da History ou da Discovery, me confundo agora, sobre alienígenas do passado, que teriam construído essas grandes edificações, essas arquiteturas evoluídas e essas ferramentas evoluídas que se encontram. Fato é de que não eram extraterrestres, mas o próprio povo pré-diluviano, que também era maior em estatura, em longevidade, em sabedoria e conhecimento. Adão vive 930 anos. As primeiras 9 centenas de povos que viveram, eles têm a capacidade de o que precisassem perguntar para o próprio Adão ou perguntar para o próprio Deus. O começo do livro de 1 Samuel vai dizer que no tempo ali de Samuel, do profeta e sacerdote Eli, as visões de Deus eram raras e a voz de Deus já não se ouvia muito. Se você considerar que os homens estavam abandonando questionar a Deus e perguntar e saber diretamente do próprio Deus, que era a fonte, o homem tinha condições de ser extremamente evoluído pré-dilúvio. Isso tem uma amostra muito interessante quando você tem no Gênesis, salvo engano, capítulo 4, o final do capítulo 4, que diz que Adão e Eva então tiveram mais um filho que deram o nome Sete, e Sete teve um filho de nome Enos, e a partir de Enos o texto vai dizer que começou-se a invocar o nome do Senhor. Quer dizer que a partir de Enos, que seria ali a 4ª geração, você tem Abel, Caim, Sete e Enos.
A partir de Enos começou a ser invocar o nome do Senhor. É Enos que tem a iniciativa de começar a falar com Deus e querer saber as coisas do próprio Deus. E é muito interessante que, então, pegando a família de Noé como essa ponte entre pré e pós-dilúvio, Cã, que é aquele que é banido porque viu Noé nu, então Noé amaldiçoa ele, manda ele para fora. Ele então desce através de seu filho Canaã, ele edifica ali as terras de Canaã que viriam a ser a terra prometida, e Canaã tem um dos seus descendentes, Misraim, que é de onde vieram os egípcios. E aí você tem literatura egípcia muito interessante, e quando eu digo que o Zeitgeist está equivocado, porque ele faz associações da cultura egípcia como se o cristianismo tivesse plagiado, na verdade esse conhecimento ele era de acesso do povo, mas tem literatura egípcia abundante através depois do entendimento dos pergaminhos, né, por causa de Champollion, quando ele traduz a Pedra de Roseta, e aí você tem o grego demótico, então você consegue traduzir ali os papiros, né, e entender a cultura egípcia. Você não tem qualquer menção de que Horus nasceu de virgem. O que você vai ter é a mãe dele, depois que Osíris é esquartejado, ela faz ali um Frankenstein de Mary Shelley, né, pega os pedaços, recostura, fica faltando o pênis, aí ela pega um pênis de madeira, que devido a isso depois veio ter os obeliscos, né, que é a virilidade, né, o falos apontado para o sol, que é Ra, e por isso os egípcios eles adoram tanto o obelisco, né, e os obeliscos foram espalhados como presente para muitas das nações. Eu falo sobre o obelisco, inclusive, no meu vídeo sobre Apocalipse, capítulo de número 13, em associação com Daniel, capítulo 3, vai ficar o link na descrição. Você tem ali toda a história e a mitologia de Horus, e não tem Horus nascendo de virgem, não tem Horus com 12 discípulos disseminando a sua fé, não tem Horus fazendo milagre de multiplicação de peixes, transformação de vinho, não tem morte e ressurreição de Horus, não existe isso. O Zeitgeist aponta isso aparece no filme quando o Sr. Reed apresenta isso, não tem qualquer menção de que Horus nasceu 25 de dezembro. O próprio conceito de dezembro, ele já é datado do período de Roma como império. Sobre o Egito Antigo, eu tenho alguns livros, eu tenho Caibalion, Princípio Hermético, né, Hermes Trismegisto, que é o primeiro grande sábio que tem os princípios herméticos, entre eles o assim na terra como no céu, depois citado por Jesus, os 3 iniciados. Eu tenho muitos aqui, mas para mencionar alguns, eu vou ter aqui embaixo Egitomania, só de enciclopédia, tá? Eu tenho Egitomania, Akhenaton, primeiro faraó monoteísta, mumificação, evolução das pirâmides, os obeliscos, raios solares em pedra, Cleópatra, livro dos mortos, os colossos de Memnon, tesouro de Tutankhamon. Aí aqui tem Alexandre e Faraó, Ísis, o trono do Faraó, hieróglifos, a ambiguidade da esfinge, só para mencionar enciclopédias. Para falar sobre literatura egípcia, não consta nada sobre Horus como sendo uma matriz, né, como sendo o original da divindade que viria a culminar em Cristo, mais contemporâneo. Sobre literatura egípcia tem algumas coisas aqui, e digo, não tem nada sobre Horus, com essa questão de que ele nasce de virgem, opera milagres, tem 12 discípulos, nasce em 25 de dezembro. Só para mencionar alguns livros, As Ideias dos Egípcios sobre a Vida Futura, O Mundo Mágico do Egito Antigo, que é sobre as mágicas dos encantamentos egípcios, O Grande Livro da Mitologia Egípcia, A Bíblia e o Egito Antigo, as citações egípcias na Bíblia, como elas moldaram o povo de Israel depois que eles saem do cativeiro egípcio e continuam como nação, o pensamento do Antigo Oriente Próximo e o Antigo Testamento, e até o livro egípcio dos mortos, que fala sobre a sala do julgamento, coração de pedra. Então eu tenho alguma literatura egípcia aqui e posso afirmar, assim como bons pesquisadores, é interessante que o Zeitgeist ele vai falar como a literatura egípcia traz essa relação de eventos sobre a vida de Horus, e ela menciona supostos, para não dizer pseudo, porque pseudo é falso, né? Então pode soar como um ataque ou algo do tipo, mas supostos historiadores teriam encontrado, mas quais são as fontes? E outra, ainda que você encontre uma fonte,
ou encontre duas fontes, esses supostos historiadores e pesquisadores, eles não apresentam fontes literárias egípcias que dizem. Você vai ter comparações como Atis, como sendo também uma forma do seu templo de Jesus, com essas mesmas características. Você vai ter Dionísio, e você tem entidades gregas e entidades romanas. Eu também tenho literatura greco-romana aqui. Sobre Roma, eu vou ter a vida dos 12 Césares, de Suetônio. Também tenho a vida na Antiga Grécia, tenho Império Romano e os seus segredos, tenho a época do Império Romano, grande história universal, tenho a época helenística, Roma dos Césares, esses mitos que falam sobre Atis, que falam sobre Dionísio, né, o Baco, deus do vinho, a única associação próxima de Dionísio com Jesus, que dizem que Dionísio teria ressuscitado, a única associação clara ou próxima entre Jesus e Dionísio ou Baco é a relação com o vinho. Né? Baco, deus do vinho, né? Dionísio, e Jesus tem aquele episódio da multiplicação dos pães e peixes, que não menciona vinho, tem a transformação da água em vinho nas bodas de Caná, e tem Jesus substituindo o sangue do cordeiro pelo vinho ingerido no ato da comemoração da Páscoa, chamada contemporaneamente de Santa Ceia. E existem outras relações que o Zeitgeist faz de Krishna na parte hindu. Eu já mencionei a Bhagavad Gita, tem associações babilônicas, né, como a epopeia de Gilgamesh, que eu já mencionei, mas eu tenho livros aqui também. Babilônia, a Mesopotâmia, o nascimento da civilização, o próprio Enuma Elish, que é a cosmogonia babilônica, literatura que fala sobre Marduk, que fala sobre a deusa Ishtar, né? Ashera, a esposa de Baal, conhecida do povo judeu, no período especialmente ali de Jeremias, né? Então tem muita literatura aqui. Eu tenho literatura, o Tesouro Arcano sobre a maçonaria, como a maçonaria faz um compilado de todos esses símbolos e simbologias místicas do judaísmo, do zoroastrismo, do princípio hermético, né, de Hermes Trismegisto, da Caibalion, que eu já mencionei, a estrela de Davi, tem princípios judaicos, a Cabala também, a árvore da vida da Cabala, toda a numerologia por volta dos valores numéricos do alfabeto hebraico. E é interessante que quando você tem essas associações, por exemplo, dos anos do dia do nascimento dessas divindades, sendo 25 de dezembro, quem faz essa associação já muito posteriormente é o Papa Júlio I, que pelo fato de Jesus ser nomeado Sol da Justiça, e você ter Mitras, os Soles Invictus, e você ter Ra como Deus Sol, e você ter a cultura asteca, maia e inca como Sol sendo o grande Deus absoluto, ele acaba instituindo o dia 25 de dezembro por causa do solstício de inverno, né? Eu já falei sobre a questão de domingo ser o Sunday e passar a ser o dia a ser guardado pela igreja romana cristã e não mais o sábado como princípio judaico. E a própria questão do mês de dezembro começa com uma radical da palavra 10, e ele é o mês 12. Então é muito anacrônico associar essas divindades mitológicas do início dos tempos das civilizações sumérias especialmente, com um termo e uma datação extremamente posterior. É muito anacrônico, visto que o período de Roma já imperial, você tem as várias divergências, né, e inconsistências do calendário lunar, calendário solar. Você tem o calendário juliano, o calendário grego. Você teve um período da história que os meses tiveram 25 dias, todos eles, depois todos tiveram 30, e isso foi tão confuso porque começaram a ser inseridos meses em homenagem a imperadores, como agosto para Augusto, como julho para Júlio de Júlio César. Você tem janeiro para Januário, fevereiro para Februário, que aí você tem as bacanalhas, que é homenagem ao deus Baco, que é o Dionísio. Tanto que você vai ver que você tem setembro, outubro, novembro e dezembro como 7, 8, 9 e 10, que eram para ser os últimos meses. Dezembro começa com 10 e é o mês 12, novembro começa com 9 e é o mês 11, outubro era para ser o mês 8, é o mês 10. Então,
seria extremamente anacrônico. Essa diferença de datas, inclusive, tem um evento curioso na história, que Jesus teria nascido de 4 a 6 anos antes do considerado ano zero, por causa dessa diferenciação de datas. Então, o que nós conhecemos como ano zero, que é o ano de nascimento de Jesus, na verdade seria 4 a 6 mais ou menos. Esse cálculo é feito posteriormente, porque tivemos divergência no cálculo dos dias, quando você tem essas alterações dos meses e da quantidade de dias dentro do mês, a quantidade de meses dentro dos anos. Isso gerou uma grande confusão e acabou fazendo com que um pesquisador e um redator romano de nome, olha só, Dionísio, percebesse esse cálculo e ele acabasse entendendo uma diferença de cálculo de anos. E vale considerar também que na Europa o numeral zero, por ser número neutro, ele não era considerado até relativamente recente, né? Então você tinha períodos que começavam a contar de 1 a 2, e hoje nós temos de 0 a 1. Então o numeral zero foi aceito bem posteriormente, que também afetou a forma de cálculo das eras, né? Que aí você tem o Zeitgeist, o espírito das eras, o espírito do tempo, o espírito do século, da época. Então é extremamente perigoso, é extremamente irresponsável e anacrônico fazer esses tipos de associações, como no caso do Zeitgeist, como no caso dessas 12 entidades ou divindades que supostamente eram matrizes, da qual os posteriores vieram a ser plágios, né? Culminando no último e mais famoso, que é Jesus. O próprio fato do mês de dezembro ele é complicado, porque o Evangelho de Lucas vai nos trazer a informação importante que dá uma pista de que mês Jesus teria nascido. Você vai ter o Evangelho de Lucas, por exemplo, no capítulo de número 2, você tem o versículo de número 7 e o versículo de número 8, que pela cultura judaica, e aí eu tenho o Manual dos Costumes dos Tempos Bíblicos de William Coleman, que vai falar sobre os pastores de ovelhas e os períodos, né, das estações do ano, para quando os pastores de ovelhas ficavam no campo e dormiam com as ovelhas na parte da madrugada, e quando eles se recolhiam em celeiros, né, ou estaleiros. Lucas capítulo 2, verso 7, deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Essa indicação periódica desse costume dos pastores, de eles estarem no campo com os rebanhos, e Jesus ter tido lugar somente na manjedoura, que vem do italiano mangiare, que é refeição. Jesus é deitado num lugar onde os animais faziam as refeições e defecavam, né? Maneira humilhante que Jesus ele acaba nascendo. Esse texto, pelo contexto pastoral judaico, apresenta fortes indícios que Jesus tenha nascido no mês de outubro. Alguns falam de agosto, mas por essa informação de Lucas, bons comentaristas do Novo Testamento, poderia mencionar aqui pelo menos 4 ou 6. Você vai ter N.T. Wright, você vai ter Udo Schnell, Michael J. Gorman, Richard Balk, Han, Gordon Fee, Douglas Stewart. Alguns desses bons comentaristas do Novo Testamento apontam que muito provavelmente Jesus tenha nascido no mês de outubro, por causa dessa informação de Lucas. Por que nós podemos confiar em Lucas? Porque Lucas começa o evangelho de sua autoria dizendo: tendo, pois, muito empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estais informado. Evangelho de Lucas, capítulo 1, os primeiros 4 versículos. Lucas ele fala: o que está escrito aqui, eu procurei me informar, conversei com as pessoas que estavam lá, que ali viveram, que conhecem os costumes, olhei documentos, estive lá e analisei tudo, e me inteirei completamente sobre o assunto para relatar para você aqui, ó excelentíssimo Teófilo. Então é confiável o Evangelho de Lucas, baseado no seu caráter investigativo, uma vez ele sendo médico, possivelmente também advogado, tem um compromisso com os fatos, as provas e a verdade. De tudo que nós temos falado aqui, então, sobre
o grande debate do filme, a provocativa que o debate nos propõe, e sobre se de fato a nossa fé é manipulada, e principalmente porque você crê no que você crê. A que conclusão podemos chegar? Sempre que você se propõe a ter uma fé, defender uma fé, viver uma fé, é fundamental que você a conheça bem. Talvez você não precise chegar durante toda a sua vida ao extremo de ter que defendê-la, mas você primeiro precisa conhecer, porque se você tem uma fé sem embasamento e sem fundamento racional, ela não é fé, ela é fideísmo, porque o fideísmo é a fé desprezando, é a crença desprezando fundamentos, verdade, racionalismo, baseada mais em devaneio, ou em fanatismo, ou em tradição, ou até mesmo em inépcia. Então é importante você ter fé, porque a fé sem fundamento, sem razão, sem embasamento, ela é fideísmo. É importante você conhecer a sua fé, para estar bem inteirado das bases e alicerces que sustentam a sua crença, porque ela precisa ser coerente e racional, ela precisa ser lógica. A fé precisa ser racional e precisa ser lógica. O livro O Ceticismo da Fé, do Rodrigo Silva, trabalha muito em cima disso, em como a nossa fé tem que ter embasamentos sólidos. A parábola da casa edificada sobre a rocha e sobre a areia, que Jesus fala tanto em Mateus quanto em Lucas, ela vai dizer que o homem que ouve as palavras e não as guarda é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a areia. E o problema não é o solo, mas é a edificação. Porque fala que ele não cavou fundo, não fez buracos, não estabeleceu alicerces e não construiu sua casa sobre os alicerces. Enquanto que ao homem que ouve as palavras e as guarda é semelhante ao homem que edificou sua casa sobre a rocha. E conforme no Evangelho de Lucas fala que ele cavou bem fundo, ele quebrou as rochas, chegou ao mais profundo que podia, estabeleceu fundamentos e alicerces, criou uma estrutura sólida e sobre essa estrutura construiu sua casa. De maneira que quando veio o período das torrentes, na região do Negueb, as águas batem contra a casa e não a derrubam, porque ela está sobre fundamento, sobre alicerce. É importante a sua fé ter fundamentos e alicerces, ser coerente, lógica e racional, para que quando houverem questionamentos como esses apresentados no filme, baseado em uma pseudoliteratura, porque não é comprovado muito do que é apresentado, especialmente pelo Zeitgeist, mas é importante que isso não venha como águas torrenciais e derrube e arraste a sua casa e destrua a sua fé. Porque você ser retirado da sua fé ou ver o embasamento da sua fé ser destruído é extremamente perigoso, porque isso pode fazer a pessoa chegar à loucura, à descrença, ao ceticismo, à perda da socialização, à perda da esperança, o que é muito mais grave. Então não basta ter fé, precisa saber qual é o fundamento da sua fé, acreditar em algo que seja embasado, concreto e sólido, e a Bíblia Sagrada ela é um livro de fé suficientemente embasado e sólido, tanto literária quanto historicamente, quanto espiritualmente. A Bíblia é sim a regra de fé, a literatura histórica de Deus em ação na humanidade suficiente para crer.